Fala galera, beleza? Vamos encerrar nosso curso aí, chegamos ao final, né? Na última aula para vocês aí, a gente começa a falar de 3 períodos: democracia populista, ok? Regime militar e a república liberal. Legal, nós temos 2 questões aí relacionadas à democracia populista, uma de 2017 e outra de 2018, tá certo? Uma por ano. É um tempo que vai de, é um período da história que vai de 46 a 64, que sucede o Estado novista, o Estado novo autoritário de Vargas, ok? Que é interessante, e geralmente você tem uma questão, né, sendo cobrada dentro desse período aí. É uma parte que você não deve descartar. Nós temos esse período marcado pelo governo Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Quais são os pontos interessantes do governo Dutra que você deve ficar atento para o Enem? Dutra tem um perfil liberal. Tratando-se do contexto da Guerra Fria, Dutra se aproxima dos Estados Unidos, tem uma inclinação para os Estados Unidos, vai romper com a União Soviética, vai ter o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, vai gastar todas as divisas deixadas pelo governo Vargas dentro do seu governo, ok? Dá início a um processo de inflação no Brasil e de dívida externa e do aumento da dívida externa. Isso tudo ele transfere para Vargas. Quando Vargas sucede, Vargas não se posiciona nem ao lado da União Soviética e nem ao lado dos Estados Unidos. Ele tem uma posição neutra. Ele se posiciona para o Brasil. Ele vai ter um perfil nacionalista. Se no Estado Novo Vargas foi chamado de fascista, agora, para a oposição, ele é chamado de comunista. Olha só, as várias facetas de Vargas. No plano estatal, quais foram as grandes feitorias de Vargas? No governo de 50 a 54, Vargas vai criar a Eletrobras e a Petrobras. A oposição é muito forte. Grupos militares, burguesia, classe média, todos vão se opor a Vargas. O grande adversário de Vargas é o Carlos Lacerda, ok? Que vai sofrer um atentado aí, que o suspeito será Vargas. Galera, tem um vídeo muito bacana na Netflix que trata desse período aí, toda a pressão política que havia sobre Vargas, que levou Vargas ao suicídio. Né? Porque quando Vargas propôs a construção da Petrobras, um grupo conservador, né, a burguesia e capital externo se opuseram fortemente a Vargas. Assista um filme, é um filme bacana, é um filme recente, ok? Beleza? Muito interessante para você entender o contexto desse período aí. Para você vai ver um outro Vargas, você vai ver um Vargas diferente do que eu falei lá atrás, do que eu falei anteriormente, tá certo? Depois de Vargas você tem o JK. JK é o cara que vai impulsionar o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento urbano do Brasil. O que marcou o governo de JK foi o seu projeto 50 anos em 5 e a construção de Brasília, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro do litoral para a parte mais central do Brasil, que foi interessante para integrar as regiões brasileiras de modo geral. Tá? Tem livros de geografia ou de geopolítica que vão discutir bem essa questão, com um olhar geopolítico, o porquê de transferir a capital brasileira do Rio de Janeiro, do litoral brasileiro, para a parte mais central do Brasil. É uma questão mais geopolítica, ok? Dentro da história a gente comenta também. Acho interessante que vocês fiquem atentos a esses temas. Houve impulsão da indústria e da urbanização no Brasil, porém a questão social ainda havia ficado mal resolvida, né? JK abriu as fronteiras do Brasil para a entrada de muitas multinacionais e aí você tem uma impulsão do setor automobilístico no Brasil. JK foi o presidente Bossa Nova. Foi um momento na história do Brasil em que havia um ar de prosperidade econômica, de modernização do Brasil. E a Bossa Nova se destaca dentro desse período aí. Depois de Vargas nós temos o Jânio Quadros, né? O presidente lá que veio com a política varre vassourinha, varre corrupção, com seu bigodinho e uma lapela de uma vassourinha em seu terno, ok? Beleza? Acontece que Jânio Quadros e João Goulart, que foi candidato a vice, que venceu, lembrando que nessa democracia populista o povo votava para presidente e votava para vice, ok? Fica atento a isso aí, venceu Jânio Quadros para presidente e João Goulart para vice. Ambos tinham inclinação mais voltada para a União Soviética e para a China, tudo bem? Jânio Quadros foi o cara que condecorou Fidel Castro que condecorou no Brasil Che Guevara, ok? Após a Revolução Cubana, no contexto da Guerra Fria, quando a Guerra Fria estava no seu grande auge. Tá? É um cara que, semelhante ao que Vargas fez, tinha um controle sobre as remessas do lucro do capital externo no Brasil, coisa que Dutra e JK não tinham. Vai ter uma questão discutindo esse ponto aí, foi questão de 2018. Tá bem? Fique atento aí que eu vou comentar essa questão aí. E aí depois ele também, né, tomou as decisões de cunho social que acabou
né, contrariando o povo aí. Acabou com a briga de galo, proibiu o uso de biquíni, proibiu que as mulheres utilizassem calça comprida em repartições públicas, simulava o desmaio em seus discursos para mostrar ao povo que estava trabalhando muito. Era um presidente de caráter populista, mas que por pressões externas, né, uma oposição muito forte, ele acabou fazendo a carta de renúncia, tá certo? Né, renunciou. Quando ele fez a carta de renúncia, ele imaginou que o povo pedia, que ele não iria pedir, o povo, a sociedade e tal, ia pedir para que ele não se renunciasse, pelo contrário. Né, a oposição e o povo falou, beleza, vaza, vai com Deus, beleza? E depois você tem o João Goulart. O João Goulart é o último presidente da democracia populista. No momento que João Goulart assume o poder, o Brasil enfrentava muitos problemas sociais, problemas decorrentes do crescimento urbano, do acelerado crescimento urbano, problemas sociais, de habitação, de transporte. A dívida externa brasileira havia se elevado, a inflação havia se elevado, e a marca da política de João Goulart, ok? A marca da política dele foram as reformas de base. Né? Um dos pontos muito discutidos aí, que chamou muita atenção da classe média conservadora, grupos militares, elite latifundiária, a elite da burguesia industrial, o que chamou atenção foi quando ele abriu a boca para dizer, vou fazer uma reforma agrária no Brasil. Foi o primeiro presidente que propôs uma reforma agrária no Brasil. Aí entendia-se que João Goulart tinha uma inclinação comunista. Certo? Isso aí já vem do seguinte, vou voltar lá atrás, né? Logo ali que eu acabei de comentar, quando Jânio Quadros escreveu a carta de renúncia, onde estava o seu vice? Fazendo uma visita à China. E aí João Goulart vai sofrer uma pressão muito grande do grupo militar, do capital externo, e aí você entra com o regime militar. Vamos ver duas questões aqui a respeito do período da democracia populista. Muito bem. A estrutura é a mesma, você tem um fragmento de texto e você tem uma fonte, ok? Beleza? Essa aqui já veio com a colinha, né? Olha só, que isso, hein, professor? Já passou a colinha para a galera. Tudo bem, a gente analisa a questão do mesmo jeito, tá certo? Você vai ter uma discussão aqui, você tem duas palavras-chave, dois personagens chaves aí. Na fonte já tem a Democracia, 1945, Getulismo e Trabalhismo, tá certo? É um livro de 89. Mas olha só, Democracia em 45, eu já vou detectar o tema aqui. O que está acontecendo nesse momento aí? Marca o fim do Estado Novo de Vargas, entramos, né, num momento em que há uma eleição entre Dutra e Vargas. Olha só, né, você tem uma eleição entre esses dois candidatos aqui. Ó. Aí você tem o Eduardo Gomes e Dutra, e o terceiro que é o Vargas. Você tem uma releitura aqui, né, do movimento do queremismo, que o povo, o trabalhador, o operário, queria que Getúlio Vargas continuasse como presidente, mas não como um presidente de perfil fascista, autoritário, como fora no Estado Novo. E aí tem alguns questionamentos sobre Vargas. Ele é fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo parece que gosta dele. Por isso mesmo que ele é a moda da casa. Vargas é a moda da casa. Mas o Brasil, né, precisava se transformar, precisava romper com aquele momento lá do autoritarismo. Então, a questão vai perguntar o seguinte, que já tinha uma colinha para vocês, né? Olha que coisa bacana, hein? Beleza? O movimento político mencionado no texto, característica por reivindicar a transição constitucional. Cara, eu vou lembrar na história das constituições. Nós temos aí a Constituição de 1824, ok? Né? Coisa que eu já falei lá atrás, né? Já comentei em outra aula com vocês, a Constituição de 1891, que já foi discutida também. E depois tivemos na Era Vargas a Constituição de 1934, que foi revogada em 1937 com a criação do Estado Novo. Tá certo? Agora, para revogar essa Constituição autoritária de 1937, que legalizou o Estado Novo, autoritário, de perfil fascista, foi criada a Constituição de 1946 de caráter liberal. Depois temos a Constituição de 1967, que vai legalizar o regime militar e a sua política, tá certo? Até chegar à atualidade, que nós temos a Constituição de 1988. Eu quero voltar só um pouquinho no ponto lá, no ponto de João Goulart, que João Goulart foi o primeiro presidente do Brasil a discutir a possibilidade de dar ao analfabeto o direito do exercício da cidadania. Esse direito chegou ao analfabeto somente com a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição atual, né? Que é conhecida como uma Carta Cidadã, ok? Beleza? Olha só, texto 1, texto 2. Poxa, professor, né? O Enem mantém esse perfil de questão? Galera, a estrutura é a mesma, mantém a mesma estrutura. Essa aqui é texto 1, texto 2. Vocês têm o seguinte, uma dica importante para vocês dentro do perfil, dentro da democracia populista.
você tem partidos liberais e partidos conservadores. O Partido de Vargas é um partido conservador no seguinte, é um partido nacionalista conservador. Agora, quando você tem o PSD, o Partido Social Democrático e a UDN, são partidos liberais, né? São partidos que dão uma certa abertura para o capital externo. E é isso que é discutido nessas duas questões aqui. Tá certo? Beleza? Ó, primeiro texto aqui, que é uma citação aqui do PSD. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. Quer dizer, é indispensável, né? Você deixar as fronteiras do Brasil, abrir as fronteiras do Brasil para investimento de capital externo. Ele propõe o seguinte, essas fronteiras não devem ser fechadas. Para que o Brasil desenvolva, é necessário que haja uma captação de capital vindo do exterior. Ok? Segundo o PSD. Aqui na UDN é a mesma coisa. Olha só, vou chegar um pouquinho para cá, para ficar mais visível para vocês aqui, para vocês verem a questão como um todo. No Enem de 2018, certo? Anterior foi de 2017, esse de 2018. Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para aproveitamento de nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros. Isso aqui, galera, ó, liberdade para a saída dos juros é uma coisa que não aconteceu no governo de Vargas em 50. É uma coisa que não aconteceu com o Jânio Quadros e João Goulart. Mas é uma coisa que foi proposta e aconteceu no governo de Dutra, ok? E JK também deu maior liberdade. O que, na verdade, esses dois partidos querem, segundo a questão aqui, ó, né, alguém pode pensar na autonomia da atuação das multinacionais. Isso aconteceu no governo JK. Cobrança tributária não, flexibilização de reservas cambiais também não. Você vai ter o seguinte, ó, eles estão captando o quê? Eles estão dando abertura para a entrada do capital estrangeiro. Então eles querem, ó, captar recursos do exterior. Ok? Não é uma questão difícil, porque você vê esses dois partidos aqui, ó, tá certo? Diferente de Vargas, que tem um perfil nacionalista. Nessa questão 83 de 2017, a gente vai estar falando do começo do regime militar, tá certo? Né? Você tem aqui, ó, uma frase aqui, né? Você tem uma data muito interessante aqui, ó, 64. O que aconteceu em 64? Regime militar. Havia suspeita, né? Os militares, a classe conservadora havia dito que o Brasil seria instalado uma política comunista no Brasil. Bom, a política de João Goulart era uma política que tinha um peso muito voltado para o público, né? Você tinha uma política pública, mais voltada, e não liberal, para investimento em capital externo. Não, o João Goulart tinha a proposta de resolver os problemas internos do Brasil, problemas sociais do Brasil, né? E tinha uma inclinação aí voltada para a União Soviética e para a China naquele momento. Tinha maior, né, uma relação. Coisa que não aconteceu lá com Dutra. Então você tem um regime militar, que foi de 64 a 85. O que marcou o regime militar? O que marcou foi a censura, foi a repressão, né, dentro do regime militar, ok? E a questão ali a questão da democracia. A democracia ficou limitada, né? A gente não pode falar em democracia no regime ditatorial. Não havia democracia. Nós temos aí como presidente Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Quais são os pontos interessantes que aconteceram dentro do governo de cada um destes presidentes aí? Humberto Castelo Branco preparou toda a infraestrutura para que houvesse, né, o funcionamento do regime militar. Inicialmente, os militares disseram o seguinte: estamos tomando poder para resolver os problemas econômicos do Brasil. A inflação está muito elevada, a dívida externa está elevada, e a nossa proposta é resolver. Porque deixamos isso aí nas mãos dos civis e os civis não conseguiram resolver. Então nós militares vamos resolver. E aí dentro, né, do governo de Castelo Branco você tem os atos institucionais 1, 2, 3 e 4, que definiram o bipartidarismo, houve a dissolução dos partidos políticos, né, tivemos apenas dois, o MDB e o Arena, a criação da Constituição de 1967, beleza, ok? Presidentes, governadores e prefeitos de capitais e de cidades grandes não seriam mais eleitos pelo povo. Para presidentes, somente militares, generais poderiam ser eleitos. Okay? Os governadores e prefeitos seriam indicados pelo presidente. Tá certo? Então o povo continuava votando para o legislativo. O MDB era o partido da esquerda e o Arena era o partido da situação. O MDB seria oposição ao regime militar
e o Arena seria aquele partido que apoiaria ao regime, tá certo? Aí você tem um conflito entre socialismo, capitalismo, militarismo contra o comunismo, ok? Isso é algo que vai marcar muito o contexto da Guerra Fria no Brasil dentro desse período aí. No governo Costa e Silva, nós vamos ter a origem dos movimentos populares, né? Do movimento de oposição, a força das passeatas, o povo sai às ruas, as marchas civis e tal, até que há uma repressão militar, uma resposta muito violenta. Aí você tem a origem do movimento dos guerrilheiros. Um cara que marcou a década de 60 no Brasil, né, foi o Carlos Marighella, que era um guerrilheiro, um cara que fazia uma forte oposição ao regime militar e que representa, né, o socialismo e o comunismo no Brasil. Luiz Carlos Prestes, foi o cara que fundou o PCB. Aí você tem uma sequência, né? Beleza? Costa e Silva falece, aí tem uma junta militar que vai governar o Brasil. E depois você tem o governo Médici, ok? No governo Médici você tem o AI-5, o Ato Institucional 5, que é aquele que permitia, né, que houvesse a extradição, a prisão, a tortura, a censura, né? Foi um ato assim, muito pesado, aí, foi uma resposta violenta ao movimento dos guerrilheiros e ao movimento das pessoas que se opunham ao regime. Não havia liberdade para o povo questionar, né, o governo, questionar o presidente. Aqueles que falavam em lutar pela democracia, lutar pelo direito de votar para presidente, para governador, para prefeito, eram colocados como oposição. No momento não havia permissão para isso. E havia toda uma censura. Na década de 70 nós temos aí, né, a morte do jornalista Vladimir Herzog, que é um símbolo marcante aí da oposição ao regime militar dentro desse período. No governo Médici, nós vamos ter aí o milagre econômico brasileiro. Okay? Eu havia dito que o Brasil tinha passado por um havia passado por um momento de prosperidade no governo JK. Agora no regime militar de 70 a 73, com investimento americano, com forte investimento americano, o Brasil teve uma recuperação econômica. Houve um crescimento da economia, um crescimento do PIB, ok, né? Uma queda na inflação de 70 a 73. Na década de 70 tem a seleção como tricampeã do mundo, a seleção canarinho, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, né? Tem a musiquinha lá, bacana. E aí você tem esse momento milagre econômico brasileiro e a repressão é muito forte. O AI-5 entra em ação, ok? Né? A repressão é muito forte no governo Médici. E aí você tem, poxa, a música popular brasileira sobre esse período, pô, gente, é bacana, né? As músicas do Chico Buarque são muito interessantes aí, para vocês observarem. A música Cálice, Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia. Gente, muito bacana, foi um momento muito rico, apesar da repressão, apesar da censura, foi muito rico para a cultura brasileira, tá certo? Beleza? E depois você vai ter aí, depois de Médici, você tem a presença do Geisel. O Geisel começa em 74, vai até 79, ele vai pegar aí o fim do milagre econômico brasileiro. Porque com a crise do petróleo no cenário internacional, os Estados Unidos retiraram o investimento no Brasil e cobraram o investimento anterior. Então, o Brasil voltou, né, não voltou a ter uma dívida externa. O Brasil, né, ele passa a ter problemas com dívida externa, que vai aumentar até a década de 90, até os anos 2000, ok? E aí o Brasil entra na onda inflacionária. A inflação começa a crescer já em 74. Quando chega na década de 80 e no início dos anos 90, a inflação se encontra insustentável. Em 90, 91, no governo Fernando Collor de Mello, a inflação estava batendo a casa de 2.000%, ok? Né, que começou em 74, após a queda aí do milagre econômico brasileiro, tá certo? E aí, há o seguinte, né, o Geisel ele propõe dar uma abertura política no Brasil, só que essa abertura foi uma promessa que só aconteceu lá em 84, né, praticamente 10 anos depois, tá certo? Mais adiante, né, quando o regime militar começa a perder força em função da crise econômica em que o Brasil começa a entrar, há o crescimento da economia. Sim, houve o crescimento da economia em 73. O PIB cresceu, o Brasil, né, passou a ter um capital maior, bacana, mas isso não foi dividido para o povo, ok? Após o milagre econômico brasileiro, você tem essa inflação. No governo de Geisel, você vai ter uma outra coisa interessante aí, que vai ser o fim do bipartidarismo, tá certo? Né, que é colocado aí no governo Geisel, e o Figueiredo vai desenvolver isso aí, né, vai bater em cima. Foi uma estratégia muito interessante dos militares. Porque de 74 para frente, o MDB passou a ganhar força. A esquerda estava unida, vamos dizer assim, a esquerda, a oposição estava unida, estava coesa dentro do MDB. Mas quando os militares resolvem
propor a política do pluripartidarismo, o grupo militar, o grupo da direita, ele fragmenta essa união da esquerda. A esquerda, que antes brigava unida contra o regime militar, né, a partir de 80, começa a brigar entre si. Viu só como é que é a estratégia? Que coisa bacana, né? Isso foi a proposta do general Golbery Couto e Silva. Alguns falam Golbery Couto e Silva. É um dos generais mais estratégicos dentro do campo da geopolítica militar e política do Brasil. Foi um cara muito estratégico, militarmente foi um cara competente, ok? Né? Dentro das estratégias militares aí. Então, cara, o que acontece? Quando você pega o governo de Figueiredo, você tem aí, né, a expansão do pluripartidarismo. Quando surge o PT, quando surge o PDT, quando surge o PSDB, o PFL, que hoje é o Democrata, que surge o PMDB, que seria, né, a continuidade do MDB, e surgem figuras interessantes aí, Ulisses Guimarães do PMDB, Mário Covas do PSDB, tá certo? Me parece que o Paulo Maluf, né, vai estar aí no PFL, me parece, ok? Depois a gente dá um retorno aí. E você tem o Leonel Brizola no PDT e o Lula no PT, ok? São figuras populares aí dentro da política brasileira. Em 81, houve ataque no Rio Centro, fique atento a esse tema aí também, que é bacana. E um outro tema que já foi questão do Enem, o movimento de direta já, em que o povo vai à rua e que pede que houvesse, e que acabou pedindo que houvesse uma eleição direta para marcar o fim do regime militar. Tá certo? Beleza? As diretas já aconteceram? Em parte, porque houve uma eleição indireta para presidente. Aí eu marco o fim do regime militar. Tá legal? Então vou discutir duas questões em cima do regime militar com vocês aí, que também são temas interessantes. Eu acho que vai ter peso para o Enem agora de 2019. É muito certeiro, não é certo? Não é muito certeiro que você tenha uma questão sobre regime militar no Brasil, agora em 2019, ok? Muito certo. Muito bem. Nós vamos ter um texto aqui, que ideologicamente vai mostrar aos bispos brasileiros que o desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento econômico e capitalista em 64 é que resolveriam a questão dos problemas sociais do Brasil. Tá certo? Vou repetir aqui, segundo esse texto, o desenvolvimento capitalista e econômico resolveria os problemas da miséria rural, ok? Né? E suprimiria a expansão comunista entre os camponeses. Tá vendo só como você tem uma margem ideológica muito forte nesse documento? Isso foi um documento episcopal enviado para os bispos do Brasil, que ficaram em dúvida, né? Porque houve a divergência, havia parte do clero que entendia isso aqui e concordava, e havia outra que não concordava. Então, o que representa esse documento aqui? Você tem uma divergência dentro de um documento, e aí você vai ter, como resposta, essa situação aqui. Qual é a proposta desse documento aqui? Como que o clero recebeu esse documento? Qual foi a leitura do clero sobre esse movimento? Eles observaram que havia uma manipulação ideológica dentro desse movimento, ok? Dentro desse documento aqui. Essa questão, pessoal, é uma questão interessante, mas é uma questão que toma tempo do candidato e que é uma questão que exige que o candidato tenha algum conhecimento interessante e mais amplo sobre o regime militar no Brasil e que tenha desenvolvido muito bem a sua habilidade de interpretação, de conexão entre ideias, de texto alternativas. Interpretação, sintetização das informações, você sintetizar, você chegar lá, acertar no alvo, o que está sendo falado aqui. Ok? É uma questão que te toma um pouquinho de tempo. Agora, aqui eu tenho uma questão de 2018, uma questão bacana, que você tem aqui o cartunista em fio. Poxa, em fio é cantado aí na música de João Bosco, interpretado por Elis Regina, né? A volta do Enfio, a música O Bêbado do Equilibrista. Gente, o Bêbado do Equilibrista, ok? Bacana, atenção na canção aí, né? Muito bem, nós temos o seguinte aqui, a carta do cartunista Henrique Souza Filho, conhecido como Enfio, ok? Muito bem, vamos dar uma pausa rapidinho aí, daqui a pouco eu volto, pode ser? Beleza?